Nesse exemplo, a gente vai escrever mais do que fazer conta, tá? Mas é só para a gente fixar a estratégia DMAIC, tá? Então, vamos pensar nesse exemplo aqui como um exemplo de melhoria da qualidade na entrega, aliás, no prazo de entrega, tá? Só que não é no sentido de diminuir o tempo de entrega, e sim de cumprir um combinado, né, uma coisa que foi estabelecida em contrato, de um prazo de entrega de uma certa ferramenta, tá? Então, um cliente procurou um fabricante de uma ferramenta para reclamar do baixo desempenho na entrega do produto no prazo. As entregas no prazo estavam no patamar de 85% ao invés de 100%, ou seja, 85% das entregas ocorriam dentro do prazo estabelecido, ao invés de 100%. Então, 15% atrasavam para serem entregues. Daí, o cliente podia escolher entre usar uma cláusula no contrato que reduzia o preço da ferramenta que ele estava comprando, né, uma penalização pelo atraso, ou poderia descontinuar o contrato. Esse exemplo está um pouquinho adaptado do Montgomery, tá? Eu deixei a página aqui para vocês, se vocês quiserem ler, ele tem bastante texto, assim. Eu dei uma resumida aqui, tá? Esse cliente representava 8 milhões no volume de negócios e o fabricante decidiu, então, que ele precisava melhorar o processo de entregas, né, o prazo das entregas, usando a estratégia DMAIC. Então, a gente vai passar por todos os pontos do DMAIC aqui, né, definir, medir, analisar, melhorar e controlar. Então, vamos dar uma olhada. Então, aqui, ó, a estratégia DMAIC, eu vou escrever à mão, tá? Eu imagino que vocês devem estar com um pouco de saudade de escrever à mão, né? Então, vamos escrever um pouquinho, como se fosse uma lousa. Então, o que é? Quais os passos que compõem, né, a estratégia DMAIC? Então, a gente vai ter que falar do passo definir, que é o D. Então, o que a gente vai definir? Qual que é o objetivo aqui? Então, o objetivo seria alcançar 100% das entregas no prazo, né? Então, o objetivo seria alcançar 100% de entregas no prazo. Ele até comenta aqui qual seria o impacto, né? Eu sempre acho interessante a gente ver o impacto de alcançar esse objetivo, né? Então, a economia aqui seria de 300 mil reais por trimestre. Se ele alcançar, então, se o fabricante alcançar 100% de entregas no prazo, tá? Notem que aqui, para esse cliente, os 8 milhões, eles representam o total de compras, né, desse cliente, dessa ferramenta, tá? Porém, esse objetivo, ele valeria para todos os clientes, né? Então, alcançar 100% de entregas no prazo. Então, para esse cliente aqui, tinha um contrato que se o fabricante não atingisse, né, os prazos corretos de entrega, então ele poderia, ou o cliente poderia pedir para reduzir o preço do produto ou quebrar o contrato, tá? Bom, então aqui está definido a primeira etapa, aqui está definido o objetivo da empresa, que seria alcançar 100% de entregas no prazo. Na etapa seguinte, que seria medir, o que a gente precisa? Então, você precisa fazer um experimento, né? Coletar alguns dados e verificar se realmente esse 85 é o percentual de entregas que estão no prazo,
Enfim, você precisa de algum período ali, né, para medir a sua característica da qualidade, que nesse caso aqui é o prazo de entrega, tá? Então, o tempo de entrega das ferramentas era de 8 semanas, a partir do pedido, tá? Deixa eu dar uma resumida aqui para vocês também. Isso. Então, tá, vou colocar a partir do recebimento da ordem de compra. Então, dados foram coletados por 2 meses para avaliar os prazos de entrega nesse período. Então, esse prazo aqui de 2 meses, ele vai ser um prazo de observação, tá? Um prazo de medição. Então, por 2 meses, eu vou observar como estão os tempos de entrega, tá? Depois da etapa medir, vem a etapa analisar. Nessa etapa analisar, você vai analisar o que aconteceu na etapa medir. Análise do processo nos 2 meses de observação. Notem que quais foram as etapas aqui? Primeiro, o cliente reclamou do prazo de entrega e ameaçou cancelar o contrato, ou exigir esse desconto, tá? Então, o fabricante falou assim, não, eu vou tentar melhorar a entrega, só que eu vou usar a estratégia DMAIC. Então, eu vou seguir todos os passos e isso vai demorar um pouquinho. Ele definiu que o objetivo era alcançar 100% de entrega no prazo, ele mediu durante 2 meses, tá, como que estava o processo, daí, na etapa analisar, foi feita essa análise do processo, né, e foram identificados alguns problemas, tá? Então, quais foram os problemas? Qualidade do fornecedor, na reparação de defeitos, tá? Então, o fornecedor do fabricante. Ele, às vezes, fornecia peças com defeitos e ele demorava para reparar ou repor as peças, tá? Atraso no processamento da ordem de compra. Então, esse daqui é um erro interno, tá? O cliente fazia o pedido, né? E aí o processamento da ordem de compra, se demorar 1 semana, já atrasa a entrega final, né? Atraso na confirmação dos clientes, tá? Então, quando o cliente fazia o pedido, o fabricante fazia o processamento, enviava para o cliente confirmar e ele atrasava para responder, tá? Isso estava atrasando o prazo de entrega. E a configuração incorreta das ferramentas. Tá? Então, aqui é uma listagem de problemas que foram observados nesses 2 meses, tá? E por que eles não estavam observando esses erros no dia a dia? Na verdade, eles estavam observando esses erros, mas lembra daquele problema lá que eu falei para vocês do banco, né? Às vezes tem um erro que ele está ali do lado, você todo dia olha para ele e fala, amanhã eu corrijo, amanhã eu corrijo. Na verdade, aqui, se você não parar para olhar, você não vai enxergar que aquilo está te causando um problema, né? Então, eles decidiram olhar por 2 meses e nesses 2 meses eles listaram onde tinha os problemas, tá? Bom, aí essa etapa A, né, do DMAIC é analisar, depois a etapa melhorar, que aí você vai melhorar cada um desses pontos. Então, na etapa melhorar, eles decidiram investir na qualidade da mão de obra, com testes mais rápidos
dos produtos fornecidos, tá? Então, aqui, ó, é com o fornecedor, tá? Se eles notaram que tinha problema com a matéria-prima, né, digamos, então, eles tentaram ser mais rápidos para identificar problemas nos materiais que vinham do fornecedor. Um controle interno de ordem de compra, como que você faz isso? Então, você coloca mais pessoas para checar, né, essa ordem de compra, para a ordem de compra não atrasar no processamento. A implementação de uma planilha para o cliente identificar mais rápido, identificar e confirmar, na verdade, né, a configuração correta da ordem de compra, ou da ferramenta na ordem de compra. E aí, o último passo, daqui a pouco a gente vai voltar e a gente vai ver o que tem de estatística nisso tudo, né? No último passo, que seria controlar, seria um monitoramento por um engenheiro ou por um gerente, né? Um gerente da qualidade, se havia algum desvio no processo de entrega já após as melhorias, né? Então, vamos lá, vamos retornar aqui e ver tudo que foi feito, né? Então, aqui, você tem o cliente reclamou, né, que só 85% das ferramentas eram entregues no prazo, ao invés de 100%. Então, a estratégia DMAIC, ela é um ciclo, né, depois depois tem que voltar de novo quando houver algum problema. Então, no primeiro ciclo, você vai definir, né, o objetivo desse processo, né, de melhoria da qualidade. Então, aqui seria alcançar 100% das entregas no prazo. Medir seria, então, foi estabelecido um prazo de 2 meses para verificar, para avaliar os prazos de entrega, né? Então, aqui, durante 2 meses, alguém vai ter que anotar esses dados, né? Então, tem dados aqui. Então, na etapa medir, em geral, a gente vai ter dados, né? Que são dados de tempo de entrega aqui, tá? Na parte de analisar, então aqui, bom, quando você coleta dados aqui durante 2 meses, você não vai só coletar o tempo de entrega, mas você vai ver onde você pode dividir, né, várias etapas do processo, por exemplo, ver quanto tempo demorou em cada uma daquelas etapas, né? Então, por exemplo, o processamento da ordem de compra. Quanto tempo está demorando? Em uma compra demorou 1 semana, em outra compra demorou 2 dias, em outra compra demorou 3 dias. Aqui, então, confirmação dos clientes. Então, o que você vai definir aqui? Não sei se vocês viram, eu acho que já tinha na videoaula, né, o CIPOC, que era o fornecedor, input, o processo, o output e o cliente, né? Então, a gente poderia fazer um CIPOC aqui no meio, né, da etapa analisar. Tá, então, primeiro chega a matéria-prima do fornecedor. Aliás, primeiro vem a ordem de compra, depois vem a matéria-prima, depois você vai fazer o processo de fabricação da ferramenta, daí você tem a saída, daí você tem o cliente, tá? Então, nesses dados aqui, o ideal é ter um estatístico, né? Alguém que vai olhar e vai ver como que vão ser medidos esses dados. Parece simples, mas, em geral, as pessoas que estão trabalhando ali no processo, né, de produção, eles não fica tão simples na cabeça dele como que os dados vão ser analisados depois, né? Então, você tem que falar, não, vamos dividir ali por etapas,
e aí a gente vai coletar os dados nesses 2 meses, aí você no final vai ter uma amostra de pedidos, uma amostra de entregas, quanto tempo demorou para ser entregue cada um daqueles pedidos, e onde que foram os maiores gargalos aqui, né? Então, foi no processamento da ordem de compra, foi na confirmação do cliente, foi na qualidade do produto recebido, né, da matéria-prima. No processo aqui foi a configuração incorreta das ferramentas, tá? Então, se a gente quiser fazer um CIPOC aqui, nesse analisar, então, aqui, ó, se vocês olharem, aqui vai entrar, eu não sei se vai ficar exatamente na ordem, né, mas a gente tinha o CIPOC, aqui seria o S, tá, do CIPOC, então a qualidade do fornecedor, né, da matéria-prima recebida. Deixa eu ver. Então, aqui, o fornecedor é a parte do supplier, né, da etapa S do CIPOC. O input, ele poderia ser, nesse caso aqui, o processamento da ordem de compra, mas também a confirmação do cliente, tá? Porque isso daqui ainda não começou o processo, né? Então, ele recebeu o material, fez antes ou depois fez o processamento da ordem de compra, depende, né, se ele já tinha matéria-prima antes ou depois. A confirmação do cliente ainda é no input, né, porque ainda não está no processo. A configuração incorreta das ferramentas seria no processo, tá? E aí, depois, no final, esse C aqui não aparece aqui, né, que seria, digamos, a entrega aqui. A entrega, mas é que na entrega não teve problema, né? Isso daqui seria a parte C lá do CIPOC, tá? Então, aqui, onde vai ter dados? Bom, vai ter dados na qualidade da matéria-prima, vai ter dados no processamento da ordem de compra, vai ter dados na confirmação dos clientes, tá? Então, aqui você vai ter dados, aqui você vai ter dados, aqui você vai ter dados. E na configuração também, né? Porque você pode, de repente, vamos ver, vamos testar uma configuração diferente, ver se aquela configuração está incorreta, enfim, né? Então, a gente tem dados em todas essas etapas aqui, tá? E aí, lembra que no Seis Sigma, a gente tinha, naquele exemplo lá do fast food, você tinha 10 itens no combo do sanduíche, e aí você estabelecia um prazo de um nível de qualidade para cada um desses itens, e você via o nível de qualidade do final, tá? Então, imagina que você possa transformar tudo isso daqui em uma análise em um nível de qualidade, tá? Então, a qualidade do fornecedor, de cada 1.000 peças que eu recebo de matéria-prima, 10 estão com problemas. Qual que é o nível de qualidade nesse ponto? Depois no processamento da ordem, eu preciso processar a ordem em até 3 dias. Quantos estão dentro dos limites de especificação? Aí você vai observar. O cliente precisa confirmar para mim em até 48 horas. Quantos confirmaram em 48 horas? Tá? Então, claro, antes de você ter os dados, você não consegue ainda impor essa melhoria, você não consegue perseguir essa melhoria, tá? Você precisa primeiro observar o que você tem hoje, tá? O padrão que você tem hoje. Depois, no passo seguinte, aí você vai melhorar, tá? E aí, na melhoria da qualidade, então, você vai perseguir, né, Então, aqui você vai ter as ferramentas da qualidade para alcançar o nível que você deseja, tá? Então, como que eu posso melhorar? Como que eu posso melhorar a qualidade da matéria-prima? Então eu vou dizer para o meu fornecedor que eu só vou aceitar tantos por cento de matéria-prima com problema.
como que você vai melhorar o processamento da ordem de compra? Você vai colocar um controle interno com 2 pessoas checando a ordem de compra, por exemplo, né? E uma tem que passar para outra o quanto antes para não atrasar, tá? Você vai colocar numa planilha todos os tipos de problema que o cliente tem na ferramenta recebida. E aí vai pedir para ele um retorno de até 24 horas, por exemplo. Tá? Então, aqui, na etapa melhorar, você vai usar as ferramentas da qualidade, algumas que a gente vai ver nessa aula 4, tá? Que seria aquela folha de controle e algumas outras ferramentas, que vocês vão ver depois, tá? E na etapa controlar, você precisa fazer um monitoramento. Então, o monitoramento, ele também vai ter vai ter também uma análise estatística, tá? Então, aqui está escrito por um engenheiro, mas poderia ser por um estatístico também, né? O que eu quis dizer aqui é que era um gestor da qualidade, tá? Se havia algum desvio no processo de entrega. Então, os gráficos que a gente... Bom, no fim dessa historinha aqui, né? Então, o fabricante conseguiu atingir 100% das entregas, isso, vai, no prazo. Tá, e aí ele poupou lá o processo do cliente querer quebrar o contrato e tal, tá? Bom, essa etapa de controle, de controlar, né, então, claro, esse engenheiro, ele vai lá na linha de produção, vai verificar se as peças estão chegando conformes do fornecedor, ele vai verificar se a ordem de compra está sendo processada no tempo correto, tá? Para cada um desses pedidos, ele vai fazer, ou ele poderia fazer, né, um gráfico, que é o gráfico de controle. Então, vamos supor que você tenha aqui o tempo de entrega, e aí você tem os pedidos aqui. Então, aqui você tem os pedidos, e para cada pedido você vai anotar, né, o tempo de entrega. Então, vamos colocar em semanas, e eu vou colocar 8 aqui, que seria o... Então, assim, o primeiro pedido, ele foi entregue em 4 semanas. O segundo pedido, ele foi entregue em 6 semanas. O terceiro pedido, ele foi entregue em 2 semanas. O quarto pedido, ele foi entregue em 8 semanas. O quinto pedido foi entregue em 5 semanas, tá? E aí você vai observando, né, esses tempos de entrega por pedido, tá? E aí a gente vai começar a construir esses gráficos que são as cartas de controle, tá? Aqui eu vou colocar um limite, mas ele seria o limite de especificação, que é o 8. O que é isso? Então, esse daqui seria o limite superior de especificação, tá? Que é o que eu quero buscar, né? Na verdade, eu quero que todos os pedidos sejam entregues com um prazo menor do que 8, tá? 8 semanas. Aí vamos supor que aqui, em um ponto, ele entregou com 9 semanas. O que acontece aqui? A gente tem um ponto fora do limite de especificação, tá? Aí vamos supor... Então, deixa eu colocar mais para cá. Aí vamos supor que só teve aquele pontinho fora do limite de especificação. E depois a gente teve
outros pontinhos aqui, dentro dos limites de especificação, tá? Então, assim, vou parar o processo porque teve um pontinho fora do limite de especificação. Não vou parar, mas eu vou atrás de ver o que aconteceu aqui, tá? Então, aqui, ele saiu dos limites de especificação, né? Então, aqui eu preciso de um alerta para ver o que aconteceu. Vamos supor que vários pontinhos depois desse fossem maior do que 8 também, tá? Aí, quer dizer, o processo está fora de controle, tá? Então, aqui, a gente tem uma introdução, né, a um gráfico de controle, ou carta de controle, gráfico de controle para tempo de entrega. E esse gráfico aqui, ele já é da etapa controlar, tá? Então, depois que você fez todo o processo, né, de melhoria da qualidade, aí você vai observar ao longo do tempo como que está o seu processo, tá? Por que a gente usa gráfico de linha? A gente usa gráfico de linha porque, mesmo que pareça, né, que duas observações aqui são independentes, em geral, elas não são, tá? Por quê? Esse tempo de entrega aqui dependeu de vários fatores. Esse próximo aqui, então vamos supor, se esse daqui atrasou, né, na verdade foi para 8, né? Mas se esse daqui atrasar, provavelmente o próximo vai atrasar também, tá? E a gente precisa identificar o mais rápido possível que a gente tem um problema para corrigir, né? Então, se vocês pensarem na linha de produção, vamos supor que, imagina uma esteira, né? Aí, de repente, você tem um produto, sei lá, alimentício, por exemplo, ele está naquela esteira, e, de repente, tem uma contaminação, tá? Então, contaminou um produto, provavelmente vai contaminar o próximo também, vai contaminar o outro, e assim por diante, tá? Então, você tem que identificar o mais rápido possível e corrigir para não perder toda a sua produção, tá? Então, esse era o exemplo do DMAIC. Bom, esse exemplo do DMAIC é interessante vocês pensarem em outros processos, tá? Então, imagina, como eu falei para vocês, né? Pega um produto que vocês consomem e pensa na linha de produção daquele produto, daquele item, tá? Onde poderia dar problema? Então, pega, sei lá, uma barra de chocolate, onde poderia dar problema para embalar, para produzir, e para aquele produto chegar até o supermercado e você comprar. Então, imagina o tanto de erro que poderia dar, né?